algumas reflexões do livro Não Te Deixes Vencer pelo Mal, as últimas palavras de um grande exorcista, escrita pelo padre Gabriele Amorth. Aqui a gente vai citar algumas reflexões que o livro contém, porque os livros deste padre são incríveis. Vou ler alguns trechos para quem não conhece a obra desse padre. O diabo é imensamente poderoso. Afirmo isso porque é uma verdade que precisa ser dita. Jesus o chama de príncipe deste mundo e São Paulo de Deus deste mundo. São João diz: todo mundo jaz sob o poder do maligno. Então o demônio tenta a todos, sem exceção, do nascimento até a morte. Também Jesus foi tentado. E não só aquelas 3 vezes no deserto, mas por toda a vida. Também Nossa Senhora sofreu o mesmo destino. Deixamos claro que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Podemos dizer sim ou não. Deus não permite nunca que soframos tentações superiores às nossas forças. O homem possui o senso do bem e do mal e tem a força para resistir às seduções de Satanás, que sempre usa um método muito sorrateiro, como diz São Pedro, de fato anda ao redor de todas as criaturas tentando devorá-las, buscando seu ponto fraco, que em geral encontra-se num dos 3 vícios fundamentais: a soberba, que é o desejo de ganhar, de nos tornarmos grandes e poderosos; a riqueza, a sede de dinheiro, pois com dinheiro se pode chegar a todos os lugares; o vício, nas suas múltiplas formas, já que o ser humano tem a tendência de buscar o prazer, sobretudo os proibidos que são contra o Pai. Então, são esses 3 vícios fundamentais: soberba, riqueza e vício. O demônio sabe onde encontrar as ocasiões para empurrar o indivíduo ao pecado. Mas, se a pessoa reza e está sempre em contato com o Evangelho e, portanto, com a lei de Deus, com as palavras de Jesus, com os ensinamentos da Igreja, então está seguro. Se, ao contrário, abandona a oração e o conhecimento das Escrituras, inevitavelmente cai num dos 3 vícios com os quais o maligno o tenta: o orgulho, o inescrupuloso, ou a riqueza, ou o prazer. Em outra reflexão, ele escreve: uma vez perguntei aos demônios, mas por que temeis mais quando invoco Nossa Senhora e não Jesus? Eles responderam: porque nos sentimos muito mais humilhados em sermos derrotados por uma simples criatura do que pelo Criador. Uma bela resposta. Quando perguntei: por que a Virgem tem sobre vós um poder absoluto que expulsa todos? Os demônios disseram: porque não foi nunca tocada por nenhuma sombra de pecado, sempre foi vitoriosa. Também ela, do nascimento até a morte, foi atacada pelo maligno, mas sempre resistiu às tentações. E aí o padre Gabriele fala que nós também temos o poder de lutar contra as tentações. O Senhor prometeu que não nos deixaria ser vítimas de tentações mais fortes que nós. É lógico, porém, que quando alguém é vítima de perversões, é muito mais difícil eliminar essas perversões do que adquirir. Ou seja, é muito mais fácil nunca se drogar do que, depois de ter começado, tentar se libertar dessa escravidão. É assim com todos os vícios. Em todas as circunstâncias é preciso vigilância e oração, porque sozinhos não temos a força para vencermos o mal. Por isso devemos pedi-la a Deus.
Deus concede sempre essa força, mas somos nós que devemos pedir a graça. Vigiai e orai para não cair em tentação. Uma pergunta importante é feita ao padre Gabriele. Depois de estarem convencidos da existência e da ação do demônio, os homens de hoje deveriam temê-lo ou combatê-lo de todos os modos? Eis a resposta do padre. Não é preciso lutar contra ele, basta não se deixar vencer. Essa é a nossa vitória, porque é ele que nos tenta. Tomemos o episódio do encontro de Cristo com o demônio no deserto. É Satanás o primeiro a tentar Jesus, enquanto que o Salvador se defende e o contra-ataca. Então, é fundamental se opor ao maligno, mas não há necessidade de ir atrás dele e combatê-lo. Devemos evitar ceder a ele e ficarmos atentos a não seguir seus chamados e seus convites. O padre continua: Eu não odeio o demônio. Uma vez alguém me perguntou se Deus o odeia. A resposta é não. É o maligno que despreza tremendamente o Senhor. É o seu inimigo número 1 e faz de tudo para vencer, e também busca arrancar-lhe os homens destinados ao paraíso para levá-los ao inferno. Faz tudo isso por raiva do Criador. Deus, ao contrário, não é hostil em relação às suas criaturas, mas enquanto tais, as ama. Certamente, porém, não compartilha tudo aquilo que fazem, então sabe que é justo puni-las. Um pouco como um pai ou uma mãe que tem um filho que se comporta mal. Nunca odeiam, mas criticam sua conduta, mesmo continuando a amá-lo, a ter seu coração disponível a perdoar. Mais um comentário muito pertinente do padre Gabriele é como a ação do demônio funciona, que começou lá já com Adão e Eva. Ele escreve: o maligno tem a capacidade de fazer o mal parecer como um bem e fazer crer que nos traz um ganho. Foi assim que convenceu Adão e Eva a trair Deus. E essas tentações acontecem frequentemente. O padre continua escrevendo: as pessoas se sentem convidadas a fazer o mal como se fosse um bem. Talvez se trate de uma ação muito comum com a que pouco a pouco se cede e que depois se torna um vício, um hábito. Então se buscam 1000 justificativas, mas não se pensa mais no essencial, isto é, que aquela coisa é contrária à lei do Senhor. Perde-se completamente o senso de Deus e não se crê mais nele. Em outro momento do livro, ele recebe uma pergunta: Padre, me diga, o que devo fazer para agradar a Deus? Ele responde: foge das tentações. A pergunta continua: obrigado, eu sei bem, mas me diga uma outra máxima importante para a vida. O padre responde: foge das tentações. E o questionador persiste: obrigado, padre, mas queria outro ensinamento que me possa ajudar. E o padre Gabriele insiste: foge das tentações. Em um determinado momento do livro, o padre Gabriele é perguntado por que o mal pode acontecer nas nossas vidas. E ele reitera que Deus nos fez para o paraíso, queria todos com ele, mas não por força. Deu-nos o livre-arbítrio, pelo qual nos tornamos responsáveis pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Deus respeita a nossa liberdade. O Senhor, portanto, admite certas coisas porque nos criou livres. Pode tolerar que um homem mate um outro e que alguém queira tirar a minha vida. Deus não o evita. Se uma pessoa paga um assassino para que venha me matar, o Criador pode muito bem permitir, como aconteceu com os primeiros 2 irmãos, Caim e Abel. Não impediu que o primeiro matasse o segundo. Depois, porém, o Senhor dá a cada um aquilo que merece, porque é bondade e amor, mas também é justiça. Esse é um dos grandes pontos dos livros do Padre Gabriele, que faz todo católico realmente ser estimulado a estudar, a ler, porque ele explica muito do funcionamento do mundo,
de como sermos bons cristãos, e ao mesmo tempo ele faz muitas reflexões sobre os grandes mistérios da nossa existência, do nosso livre-arbítrio e do que acontece de bom, mas principalmente as coisas que não parecem ser tão boas. E ele tem muitos relatos nos livros dele tentando dar luz a algumas dúvidas dos fiéis. Outra reflexão que o livro traz é a seguinte: penso que a ajuda mais importante que dei aos homens e mulheres que se dirigiram a mim foi aproximá-los das leis de Deus e da oração. Isso foi suficiente, sem necessidade de outra coisa, para fazê-los recomeçar a crer no Senhor e na Igreja, para fazê-los observar os 10 mandamentos. O padre reitera que ele sempre bate na tecla dos mandamentos. Isso porque tem sempre presente a história daquele jovem que vai até Jesus e lhe pede: primeiramente, o que devo fazer para ir ao paraíso e ter a vida eterna? E o Messias lhe responde: observa os mandamentos. Essa obediência é essencial, enquanto ao contrário, vem sido frequentemente esquecida. Em outro momento do livro, ele orienta: os 3 elementos que nos libertam, mantendo distante o demônio e vencendo-o, são a fé, a oração e o jejum. E o padre recomenda a todos os que são afetados por um malefício que sigam estas disposições: fé, oração e jejum. Em outro momento do livro, Padre Gabriele explica que os sacramentais água benta, óleo e sal, se usados com fé, têm um poder grandíssimo. Em outro capítulo, ele comenta de um caso de possessão em que teve um ótimo resultado depois de muito pouco tempo. Então ele comenta: devo admitir, porém, que quando se dirigiu a mim, a libertação não estava muito distante, graças às orações que fizeram por ele. Ele é perguntado sobre a questão de recusar as tentações do demônio, vigiando para não cairmos nas suas armadilhas. E o padre reitera a lei do Evangelho: vigiai e orai. Então ele orienta: então é preciso ficarmos atentos a não assistir espetáculos errados ou frequentar pessoas que possam nos levar pelo mau caminho. Também não se devem consultar bruxos, cartomantes ou adivinhos, nem mesmo participar de sessões espíritas. Conclusão: é necessário prestar muita atenção às pessoas e aos ambientes que frequentamos. Por exemplo, soube que alguns participam de missas negras porque têm o desejo de saber algo mais. A eles digo: meus caros, se por curiosidade quereis arrancar um olho para ver como ficam com um olho só, no final, contudo, perdestes aquele olho. Em casos como esse, a ferida permanece, facilitando que o demônio ataque e vença. Eis porque é preciso evitar sempre o que é mal e rezar muito, manter-se em guarda. Só assim podemos estar tranquilos. Em outro segmento do livro, ele é perguntado: uma pessoa que se comporta bem e faz de tudo para evitar o mal, pode de qualquer modo ser vítima de um malefício que outros fizeram para ela? O padre responde: sim, é possível, mas Deus vela. Portanto, não é preciso ter medo. Se estamos verdadeiramente unidos ao Pai, Ele nos protege sempre. Todavia, pode realmente acontecer. Então, neste caso, se recorrerá aos exorcismos. Na realidade, é muito raro quem vive na graça de Deus e reza assiduamente ser afetado por algum malefício. Frequentemente, as vítimas se afastaram do Senhor e da sua lei, enquanto quem as respeita está seguro. Como já disse, eu sou defendido pelo manto de Nossa Senhora, e muitas vezes o demônio me disse: a ti não podemos fazer nada, porque sois muito protegido. Não tenho nenhum temor e nunca tive. São os demônios que têm medo de mim, não eu deles. Em outro momento, é perguntado se, quando é necessário uma libertação,
por meio de um exorcismo, se a pessoa que está sofrendo também foi atrás de um bruxo e não só da igreja, se isso dificulta as coisas. E o padre admite que dificulta bastante. Ele fala: a coisa fundamental e irrenunciável é, antes de tudo, pedir perdão ao Senhor por ter se dirigido a um bruxo. E aí ele continua explicando: ninguém pode servir a Cristo e ao demônio ao mesmo tempo. Não é possível. Quando alguém vê que o exorcismo não obtém logo os efeitos desejados e decide dirigir-se a um bruxo, quer dizer que não escolheu os caminhos do Senhor, mas ainda está ligado àqueles de Satanás. Ninguém pode servir a Cristo e ao demônio ao mesmo tempo. Não é possível. Ele também faz o seguinte comentário: o importante é que sempre se fundamente na fé e se apoie no nome de Cristo. A nossa força é essa. Em suma, tanto os exorcismos como as orações de libertação têm seu ponto forte na expressão: te ordeno, em nome de Jesus, Satanás, vá embora. Essa representa a sua síntese. Em outro momento, Padre Gabriel é perguntado: é verdade que durante os exorcismos invoca também a ajuda de São João Paulo II? E ele confirma. O padre responde: sim, e o demônio me disse que o motivo pelo qual é tão eficaz invocá-lo. De fato, se eu o nomeio, se enfurecem. E quando lhe perguntei por que se irrita tanto com ele, me deu 2 motivos. O primeiro é porque afastou o mundo de nós. Penso que aludisse à luta contra o comunismo e ao fato de consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A segunda razão de tanto ódio é porque São João Paulo II afastou do mal muitíssimos jovens. Em outro momento, o padre volta a falar sobre o arrependimento e a confissão. Não há dúvida que quem vive na graça de Deus obtém o perdão, mesmo que caia na culpa, contanto que depois se arrependa sinceramente e se confesse. Como já disse, o Senhor com seu sangue expiou todo o mal. Ele está sempre pronto a nos acolher, sempre, mesmo se repetimos 100 vezes o mesmo erro no mesmo dia. Já perto do final do livro, o padre reitera: rezar e ser fiel à lei de Deus. Ele fala: insisto ainda nesta frase de Jesus de grandíssimo valor: quem não está comigo está contra mim. Não existem caminhos do meio. Se não estamos com Cristo, estamos com o mal. Não há outra possibilidade. Alguém pode objetar: eu não quero estar nem com o primeiro nem com o segundo. Quero ser o senhor de mim mesmo. Isso não é possível. É necessário tomar uma posição. Se ao invés disso uma pessoa afirma: não estou com nenhum dos dois, eu penso nos meus negócios, raciocino com a minha cabeça, faço aquilo que penso e que está bem aos meus olhos, então significa que está com Satanás. E numa de suas reflexões finais, o padre Gabriele diz: a mensagem que queria deixar é esta: filhos, o Senhor nos criou com amor. Por amor sempre existiu e continua a dirigir o seu amor a nós. São João diz que Deus nos amou a ponto de sacrificar seu Filho, precisamente para nos arrancar do mal. Jesus de fato venceu Satanás e nos concede o perdão que já assegurou pelo seu sangue. Ele expiou todos os pecados do mundo. Devemos aplicar essa redenção a nós mesmos e aceitá-la pedindo misericórdia ao Senhor e acolhendo o perdão que Ele nos concede. Essas são apenas algumas passagens de um dos livros do Padre Exorcista. Esse é do livro Não Te Deixes Vencer pelo Mal, As Últimas Palavras de um Grande Exorcista. Além desse livro, o Padre Gabriele Amorth tem vários livros que são perfeitos para todo católico ler e entender o seu lugar neste mundo, nessa modernidade e pela visão de quem está na batalha espiritual, que é um padre exorcista.
Então, que esse áudio seja mais um estímulo para comprar não só esse livro, mas outras obras do Padre Gabriele, que é uma das grandes leituras que um católico pode fazer na modernidade. Deus seja louvado.